Olá, como vai você? Estamos aqui prontos mais uma vez para o nosso Sem Tabus de hoje. E hoje tem perguntinhas que vocês aí de casa mandaram pra gente. E eu gosto muito de atender aquilo que incomoda você, que desperta você para pedir ajuda. E que bom que você confia em nós. Nos sentimos muito respeitados, amados e queremos corresponder à sua confiança aqui no Sem Tabus. Uma boa noite para você, sozinho, acompanhado, casado, solteiro, não importa. Trabalhando, já pronto para dormir daqui a pouco. Muito obrigada por estar aqui conosco. Esse é seu novo tempo. E no Sem Tabus, nos reservamos para falar de relacionamento e intimidade. A minha convidada de hoje é psicóloga e muita gente já acompanha, porque estamos juntas já há muito tempo. No consultório de família, em tantos outros programas aqui na Novo Tempo também. Temos a participação da psicóloga Thaís Souza. Tudo bom? Tudo bom, Darleide. Prazer vir aqui no Sem Tabus. Obrigada. Última vez que eu vim, acho que o cenário era até diferente. E daqui a pouco vai mudar, Thaís. Daqui a pouco vai mudar. Thaís, perguntinhas. E sempre que chegam perguntas, pode parecer simples, pode parecer alguma coisa que sugere, mas por que tem alguma dúvida, está tão clara? Mas para quem está envolvido na situação, na dor, não é tão claro assim. E mais, que eu valorizo bastante, que cada pergunta pode enriquecer a experiência de alguém que se encontre em uma situação semelhante, algo do gênero. Então, vamos lá, as nossas perguntinhas e que Deus te use para ajudar com o conhecimento profissional que você tem, com a sua capacidade especialmente. Uma mulher diz assim: fiz cesárea e estou de resguardo e logo não posso ter relações sexuais com meu marido, certo? Mas minha libido não foi afetada pela gravidez e agora no pós-parto. Tenho, sim, desejo de fazer sexo e tal. Gostaria de saber, no entanto, posso fazer carícias nele, ele fazer carícias em mim? Será que tem algum risco de nós... Eu fiquei pensando até de ela estar com medo de não conseguir segurar e aí como faz? Então é melhor evitar ou tudo bem, pode atender, corresponder o outro com carícias, enfim. O que dizer a esta mulher? Tudo vai depender do controle que eles dois tiverem. Porque esse período a gente chama de quarentena, né, no resguardo, ele não é simplesmente um período para não fazer sexo porque tem o bebê, tem coisas para cuidar e tal. Tem uma questão física, né? O útero está sendo cicatrizado, como a gente pode usar essa palavra, né, esse termo. Depois do nascimento do bebê, é como se as paredes do útero tivessem machucadas, feridas. E ela precisa, então, as paredes precisam ser cicatrizadas. Então, enquanto isso, a relação sexual feita pode gerar uma infecção para a mulher. Ainda mais se foi cesárea, porque além da questão da cicatrização do útero, tem a cirurgia? Tem os pontos internos. Foram 7 camadas cortadas e tem os pontos internos, não só os externos, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Esses fatores físicos são importantes para a saúde da mulher, para ela se lembrar disso. Então, e até mesmo em parto normal, né? Algumas vezes me perguntam, tá, mas o parto normal não teve ponto interno e tal, mas mesmo assim tem a questão interna do útero, né? Das paredes do útero, enfim. Então é preciso que a mulher tenha cuidado mesmo. Se ela e ele conseguirem ter um controle de se acariciarem, de se beijarem, de terem algum prazer juntos, porém sem a penetração, tudo bem. Agora, será que eles vão conseguir isso? Né? Então, será que vai aumentar o desejo? Às vezes, para muitas pessoas, se acariciar, se beijar, aumenta muito o desejo e não vão conseguir se segurar. Então, como que eles vão fazer isso? Né? Agora, tem a questão ela falou que a libido dela aumentou muito. Ela disse que pelo menos não foi afetada pela gravidez. Não foi afetada, Muitas mulheres têm a libido aumentada depois do parto, enquanto outras têm a libido diminuída. Isso precisa ser conversado com o marido também. Como que ele está se sentindo nesse período? Né? Como é que ele está? Ele está como ela, que precisa fazer sexo, né? E deseja fazer sexo? Então, eles podem conversar sobre isso e também entender que 40 dias não são 2 anos. Já ajuda, né? E tentar se lembrar de terem outras motivações para essa espera
que são, por exemplo, o cansaço físico, emocional que os dois estão tendo, pelo menos se o homem está ajudando a mulher ali no cuidado com o bebê. Deveria, né? Então tem um cansaço físico, emocional que é muito grande ali, está muito latente nesses primeiros dias, né? Nesse primeiro mês aí, pelo menos o primeiro mês. Então, quanto que eles vão aguentar isso tudo, né? Acho que é por aí o pensamento. Agora, se essa condição da intimidade, do carinho, do afeto for mantida, bom para esse casal, para não haver um distanciamento, por conta justamente, repito, do afeto, né, que precisa estar presente. Precisa não se tocar, não se beijar. O que está sendo colocado é assim, você decide, né, o quanto vocês têm de controle, o quanto vocês conversam sobre isso, o quanto interagem sobre essa questão. E que bom que você está ótima, que está desejando o seu marido, né, e que maridinho está ali também para te corresponder. Que ótimo, está tudo bem. Não cria situação que complique isso, que basta vocês conversarem e decidirem a respeito. O que fazer quando a gente não tem sensualidade? Sente vergonha de ser sensual, um pouco mais ousada. Meu casamento está por um fio por esse motivo. Não me acho bonita nem coisa alguma. E, enfim, ela sente falta, cobra dela mesma ser uma mulher um pouco mais sensual. A sensualidade geralmente está relacionada com a autoestima. Porque quanto mais a gente está bem com a gente mesmo, mais fácil vai ser para eu querer chamar a atenção do outro no caso meu marido, né, o meu companheiro, para mim, para o sexo, para a intimidade, para um beijo, enfim, vou me arrumar para ele, né? Então, algumas mulheres confundem a sensualidade como, por exemplo, se eu for sensual, eu tenho que fazer striptease, eu tenho que dançar, né? Eu tenho que, sei lá, fazer biquinho, tem que tirar a roupa lentamente, sei lá, várias coisas que a gente às vezes fantasia sobre sensualidade, que não é necessariamente isso que vai fazer de você sensual. Então, se ela é um tipo de pessoa que é mais recatada, que é mais envergonhada, que não se imagina fazendo essas coisas, tem outras maneiras dela ser sensual e que podem se encaixar com a personalidade dela, com o jeito dela conseguir ser, né? Ela pode usar uma lingerie bonita e assim ser sensual para o marido dela. Ela pode, sem o marido estar esperando, dar um beijo mais quente nele e iniciar um ato sexual, ou não iniciar, mas mostrar para ele que ela o deseja. Então, essas são algumas maneiras. Ela pode usar uma roupa bonita para ele. Não precisa ser uma roupa super decotada, uma mini saia, né? A gente pode ser sensual com roupas adequadas para a maneira que a gente é. Então, acho que dessas maneiras ela pode se mostrar sensual para ele. Agora, acho que a principal questão aí é como ela se sente com ela, né? Que vai, como eu falei anteriormente, refletir na maneira como ela vai ser para com ele, nessa questão da sensualidade. Então... Porque ela diz que não se acha bonita nem coisa alguma, quer dizer, ela já se põe muito para baixo. Para baixo. E o que ela pode fazer, então, com essa, vou usar o nome de baixa autoestima, né? Que parece ser. Por quê? Baixa autoestima é quando a gente não consegue ver nada de bom na gente. Né? Cada um de nós temos um valor como pessoa, uma característica física bonita. A gente tem alguma coisa bonita, né? E mesmo que você veja seus traços e não se ache bonita, você pode ser uma pessoa charmosa, você pode ser uma pessoa interessante, você pode ser uma pessoa sensual. Então, o que ela tem de bom? O que ela tem de bom fisicamente e emocionalmente? Se ela não consegue pensar em alguma coisa, ela pode se lembrar de alguma coisa que falaram para ela. Isso pode ser um começo. Se o marido chega para ela e fala, nossa, tá bonita hoje, olha seu cabelo como tá bonito. Ela pode acreditar nisso. Pessoas com baixa autoestima tendem a não acreditar nos elogios das outras pessoas. E um dos exercícios para que elas acreditem nisso é justamente ela ouvir e pensar, ele está falando a verdade, por que ele mentiria para mim?
Então, é um exercício isso. Quem é esse homem que casou com essa mulher? É um homem que viu nela algo interessante. Coisa. Né? Ela pode pensar nisso. Eu estou casada, ele me escolheu, ele não procurou outra. Então, a minha beleza deve ser suficiente para ele, a minha sensualidade deve ser suficiente para ele, porque também não é de se pensar que um homem casa com uma mulher em quem ele não vê nenhum tipo de sensualidade. Então, provavelmente, né, Thaís, o fato de ela se ver de tal forma é que a deixa pensar que não é sensual. Não significa que ela não seja sensual. Né? E por isso, o início dessa melhora, dessa recuperação dela nesse sentido, é ela entender quem ela é. E se ela tem dificuldade, eu não sei se ela é cristã, Não diz. mas se ela tem dificuldade, mesmo assim, em ver as qualidades dela, se ela for cristã, ela pode pensar em como Deus a vê. O que a Bíblia fala que Deus, a maneira que Deus nos vê? Deus nos vê como a menina dos olhos, Deus nos vê como pessoas por quem Ele nos deu a salvação. Né? Então, nós temos características positivas, independente das negativas que a gente tem. Ela vai precisar exercitar um pouquinho essa autopercepção do que de positivo ela tem, para que ela comece, então, a se valorizar e possa, então, retratar isso para o outro, buscando nele uma resposta para a sensualidade que ela vai apresentar para ele. Quando você diz exercitar, me lembra que há um esforço, né, em repetir essa verdade para ela mesma e eliminando essa mentira que ela foi alimentando num tempo em que ela não conta desde quando ela se sente tão para baixo, ela não conta o porquê disso, o que diz mais nessa história aí, não. Mas se há essa situação a ser observada para que haja uma melhora nesse relacionamento e a começar de dentro para fora, né, de você para o outro. Sabe por quê? Até uma outra coisa que eu lembrei, a baixa autoestima está muito relacionada com distorções de pensamento. O que são distorções de pensamento? São maneiras da gente pensar, padrões de pensamento que estão super relacionados com crenças interiores que a gente tem que não são reais. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima pode viver acreditando que ela não é interessante o suficiente. Então, tem aquele pensamento, eu não sou interessante o suficiente. Você vai, faz o seu trabalho e aí no meio do trabalho você pensa, eu não fiz isso suficientemente bom. Aí você se arruma para ir para uma festa, para um casamento, para a igreja, para sair com seu marido e se olha no espelho e fala, eu não estou suficientemente arrumada. Então, isso provavelmente pode estar ligado a que crença interior dela, uma crença pessoal dela, de que ela nunca vai ser suficientemente boa, de que ela sempre tem que ter um padrão de perfeição para ser atingido. A autoexigência é demais. Então, o que ela vai fazer com essa maneira de pensar dela? Ela vai mudar essa maneira de pensar. Isso que entra na questão do esforço, né, do exercício, que é uma questão bem cognitiva mesmo, de você pegar o seu pensamento e questionar ele. Tá, peraí, por que eu nunca sou suficientemente boa? Tem alguma coisa que eu faça de bom? Então, não tem, não consigo pensar, tá, o que as outras pessoas falam de você? O que você já conseguiu fazer? O que você fez hoje? Como que você já se vestiu bem? Então, você começa a questionar isso e começa a substituir esses pensamentos. Isso é um exercício e leva algum tempo, não vai ser de semana que vem que ela vai começar a se sentir super bem, né? Mas pode ser um passo para que ela comece a, mudando essa maneira de pensar, o pensamento refletir na maneira como ela se sente. Eu estou lembrando de alguma situação em que o indivíduo vai dizer assim, não, mas ela diz isso, que eu fui bem, que eu sou legal, que eu sou bonita, porque é minha mãe. Não, falou isso porque é meu pai. Também, né? Meu filho fala isso pra mim, mas assim, nunca responde, é só porque é meu filho. Mas quando o filho, a mãe, o pai ou o marido diz alguma coisa negativa, minha mãe falou tal coisa, né? Aí acredita, aí né? acredita. E nessa hora a mãe, o pai, o filho, o marido, todo mundo faz mal, né? Mas o grande mal é quando eu não acredito no bem que me dizem a meu respeito. Puxa vida, dá uma chance aí para você. Muito bom. Gostei também quando você diz a respeito
do conceito de sensualidade, né? Por que que o nosso conceito de sensualidade está ligado ao striptease, a ser a mulher provocante, a mulher exuberante, que tem seios fartos, bumbum, e etc. A gente já tem um estereótipo. Isto é sensual, isto não é sensual, mas todos nós temos uma desenvoltura sensual. Basta termos uma percepção mínima para a gente saber lidar com ela, né? E ofertar para o outro, especialmente dentro do casamento, né? Quero saber por que algumas mulheres sentem dores durante o ato sexual. Minha esposa sente muita dor e estamos com dificuldade com esse tema. Para o marido, às vezes, pode ser mais difícil entender por que ela sente dor. Se está tudo bem com a gente, o relacionamento vai bem. Às vezes ele não tem conhecimento da história, porque, Thaís, eu desconfio que muitas mulheres não contam verdades, segredos para o marido, né? Apenas, ele não precisa saber, vamos lidando. Às vezes nem para o médico, enfim, para o terapeuta, esconde, né? Tem um paciente que esconde do terapeuta. Então, esse marido pede socorro, a esposa sente dor. Que bom que ela falou com ele. Esse é um primeiro ponto. Isso que você falou é muito verdade, Darleide. Entre os casais, é muito comum a gente achar casais que não dialogam sobre sexo. O que sentem, o que preferem, o que não sentem, o que não gostam, maneira de se estimularem que preferem, que não preferem, enfim. Isso parece ser muito difícil de achar nos casais e é uma coisa que é muito saudável, porque sexo é uma coisa como qualquer outro aspecto do casamento que precisa ser conversado, né? Ainda mais porque é uma área muito prazerosa e que une o casal, né? E que vai fazer com que eles, então, tenham uma completude do casamento naquela relação, né? Então, é importante que eles conversem. Bom que ela falou com ele. Bom, a dor na relação sexual é muito importante a gente falar que não é normal. Algumas mulheres já chegaram com esse relato para mim de dor e falaram, mas eu acho que é normal, porque apesar de sofrerem, né, tem a impressão às vezes de que pode ser normal, porque às vezes por causa do tamanho do pênis e a vagina pode ser mais apertada e aí é normal. Né? Pode ser normal na primeira, segunda relação, né? Por conta do rompimento do ímen, né? E da parede do canal vaginal, que vai se acostumando, enfim. Agora, nas relações sexuais, não é uma coisa normal. Então, precisa mesmo procurar uma ajuda. Que ajuda que vai precisar? Dores na relação sexual podem estar relacionadas a causas orgânicas, como, por exemplo, falta de lubrificação, que pode ser relacionado também a uma questão hormonal, a medicamentos que ela usa, pode ser relacionado a outras questões físicas, vaginismo também é um transtorno sexual em que os músculos da vagina, né, do canal vaginal, se contraem involuntariamente e isso causa dor. Então, isso também pode ser um outro motivo para essa dor na relação. Então, é importante que ela procure, em primeiro lugar, um ginecologista, um médico, para que veja se essas causas orgânicas aparecem ou não, estão presentes ou não. Né? Não aparecendo, não apresentando, então a gente parte para questões emocionais. O que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com eles dois, né? O relacionamento está legal, ela está bem, está passando por algum período de ansiedade, estresse, de depressão, de problemas de trabalho, de problema com o próprio marido, né? Então a gente parte para essas outras questões, porque as questões emocionais também estão relacionadas com a relação sexual, obviamente, né? Traumas, abusos também podem ser motivos para essa dor. Essa dor. Na volta, a gente continua desse ponto. Te esperamos aqui no Sem Tabus. Tem muitas outras perguntas bem interessantes. Vamos falar ainda de libido, prazer, dúvidas que estão presentes aí numa área que é delicada, porque tem muitos tabus, muitos medos, muitos segredos. E deva ter o seu lugar de segredo, mas não no sentido de sofrer com tal segredo, por exemplo, diante de uma situação de falar ou não falar com o marido, falar ou não falar com quem você divide a sua intimidade. E nós fazemos você pensar sobre a necessidade de ser aberto, de trabalhar com liberdade para ser feliz na sua sexualidade também. Até já!
Boa noite, Sem Tabus, o nosso segundo momento, segundo bloco agora do programa. Obrigada a você que está chegando. Hoje nós estamos respondendo perguntas do público que nos acompanha pela internet, pelo rádio, aqui pela TV Novo Tempo. E nós consideramos a sua participação com muito respeito à sua história, viu? Obrigada. Mais perguntas. Antes de ir para o intervalo, nós respondíamos a uma questão que foi enviada por um marido que está sentindo muito porque a esposa dele, no ato sexual, sente dor. Então, a convidada de hoje, a psicóloga Thaís Souza, nos fazia pensar a respeito de alguns motivos que podem provocar dor, produzir dor, enquanto a mulher está em atividade sexual. E isso tem a ver com questões do corpo, que precisam ser investigadas, ou questões emocionais. Thaís, há pessoas que continuam desconsiderando o emocional. Ah, não, deixa pra lá, esquece, muda, vira e tal. Mas qual é o valor, o lugar, assim, dos aspectos emocionais que dão, inclusive, resposta no corpo, fisicamente? Não pode ser uma coisa tão simples, né? A gente desconsidera muito e a gente imagina, ainda mais hoje, que tem essa ideia de que bola pra frente, esquece, se recupera, né? Você tem muita coisa para fazer, né? Tem a fila anda. A fila anda, né? Então, hoje é muito comum a gente colocar para baixo do tapete as nossas emoções, né? E fingir que estamos recuperados, estamos bem, estamos, né? E interessante que tem pessoas que acham que isso é de antigamente, que não, as pessoas antigamente que escondiam, e hoje não, hoje nós falamos. Será que falamos mesmo? Será que estamos realmente sendo sinceros, honestos quando dizemos que falamos? Pelo que você diz, é justamente o contrário, né? A gente fala muito, mas na hora de sentir como dói, então a gente não quer. Né? Pensar em alguma coisa que não está legal para a gente mesmo, na gente, no outro, no relacionamento e tal. Então, há muitos conceitos, há muitas ideias, muitos entendimentos com relação a essas questões emocionais que antes não existia e era tapado e vedado, né? Mas hoje tem. Só que antigamente a gente tinha tempo para sentir e hoje a gente não tem tempo para sentir. Né? Antigamente não tinha remédio para tudo, hoje tem remédio para tudo. Então, hoje a máxima é bola para frente, deixa teu sofrimento, né? Se você sofreu um pouquinho é porque você está sendo quadrado, fraco. A questão da fraqueza emocional hoje em dia é muito relacionado com pessoas que conseguem sentir as suas emoções, como se elas fossem fracas em sentirem e os fortes fossem aqueles que conseguissem passar como se nada tivesse acontecido. Na verdade, não é assim, né? Quando a gente não sente um sentimento que é natural, seria natural da gente ser sentido naquele momento, ele vai sair de alguma maneira, seja fisicamente, e aí a gente volta para essa questão, né, que pode... Por que o emocional pode estar ligado a uma dor física? Que é física mesmo, eu não estou inventando, é uma dor física, às vezes a pessoa fala, né, a mulher fala, mas é uma dor mesmo, não é psicológico, né, mas o corpo reage diante das emoções que a gente sente. Então, é como quando a gente está muito ansioso ou muito tenso com alguma situação, a gente pode sentir dores nos ombros, aqui no pescoço, está tudo tensionado, dor de cabeça, dor nas costas, né? Então, é o corpo reagindo àquela emoção. Então, por isso que as emoções estão relacionadas com o nosso corpo. Quanto mais sintomas físicos a gente tem, demonstrações em dores físicas, a gente tem que não são de causas orgânicas, obviamente, mais longe a gente está de entrar em contato com as nossas emoções. Porque é como se a mente dividisse com o corpo o peso que ela não está conseguindo manejar, né? Então, de alguma forma, quando a gente consegue parar e pensar e experimentar aquele sofrimento que veio e que pode ser natural da gente sentir em momentos da vida, quanto mais a gente conseguir fazer isso, menos sintomas físicos a gente vai ter. Porque a mente vai conseguir, conseguir pensar, conseguir chorar, conseguir colocar para fora, conseguir pedir ajuda, então ela se alivia por ela mesma, ela não precisa dividir com o corpo isso. Por isso que traumas
pessoas que sofreram traumas podem viver muitas situações de somatizações ao longo da vida. Porque o que é um trauma? Um trauma é quando aconteceu alguma coisa com você que você deveria ter reagido emocionalmente àquilo porque seria natural, né? Você sofre um acidente de carro. Uma vez eu atendi uma moça que sofreu um acidente de carro, estava com a filhinha no carro, capotaram e o que seria natural dela sentir ali? Chorar, sentir pânico naquela situação, ver a filha ali jogada no chão e tal, e gritar, né? Ter alguma reação emocional diante daquilo ali. Mas ela era um tipo de mulher que ela tinha que ser super controlada o tempo todo. Então, ela agiu super controlada naquela situação. Né? Viu a filha, foi lá, pegou a filha, ligou para o marido, olha, sofremos um acidente, né? Então não teve reação emocional aquilo ali. E meses depois, estava ela com enxaquecas, com dores no corpo, não conseguia dormir, né? Uma insônia danada e vários outros sintomas físicos e emocionais diante dessa questão. Então, o que é o trauma? O trauma é justamente isso, quando você sofreu uma situação na tua vida em que seria natural você ter uma expressão de emoção, deixar a emoção sair, porque era o natural daquele momento, e você não fez isso, você engoliu. Então, se você engole e não sente naquele momento, aquilo não vai sumir, não vai evaporar, desaparecer e ok, está vivendo a vida do jeito que está. Aquilo vai ficar ali dentro, não elaborado, e em algum momento da vida isso vem à tona, seja fisicamente ou seja emocionalmente. Através de uma depressão, de uma crise de pânico, de uma fobia. Nossa, passei a ter medo de elevador, não sei porquê. Né? Tem um porquê. Então, Thaís, enquanto você falava, fiquei pensando naquelas pessoas que sofreram abuso sexual. E se foi ali numa fase, numa idade em que elas nem tinham recurso para pedir socorro, para dizer algo, porque elas estavam sob a custódia do que a dominava, enfim. Então, ela não experimentou e não exprimiu, não expressou, não viveu, tá lá. Talvez isso seja, então, o motivo de um trauma na vida sexual ser tão profundo, tão marcante, porque não houve expressão de raiva, não houve expressão de dizer e ser acreditado, passa por aí. Sim, é exatamente isso. E é muito comum, realmente, as pessoas abusadas, que foram abusadas, qualquer tipo de abuso, carregarem esse trauma. Lembrando que esse trauma é justamente essa questão que a gente colocou aqui, né? Carregarem esse trauma porque no abuso sempre tem a coerção do outro, né? De que se você contar eu vou fazer isso com você, as ameaças, enfim. Né? Então é muito comum que a pessoa naquele momento não consiga colocar para fora tudo que seria natural dela colocar. E aí esse sentimento do trauma, né? Não é um sentimento, né? A situação de trauma está muito relacionada com a culpa. Porque se ela começa a entender o que é o trauma, o que foi o abuso, o que aconteceu, ela começa a pensar automaticamente, por que eu não reagi? Por que eu não gritei? Por que eu não falei? E vários outros porquês. Então, além do peso de não ter ainda colocado para fora essa emoção que seria natural dela ter colocado, vem a culpa de que ela deveria ter feito isso. Deveria? Deveria. Mas ela podia? Às vezes não. Não porque não podia, mas porque ela não conseguia naquele momento. Ou por alguma outra situação mesmo. Ela talvez nem sabia que poderia reagir diante por exemplo, da força do outro, da coerção do outro. Sim. E, enfim, passou, né? E agora tem essa dor lá dentro. Outro dia, uma menina escrevendo, já casada, e ela foi abusada por alguém muito próximo, de quem ela tem muita raiva, assim. E em terapia, foi pedido que ela deixasse extravasar aquela raiva daquele indivíduo, daquela pessoa que marcou profundamente. E ela disse que quando começou a fazer o exercício na direção de dizer àquela pessoa imaginariamente, dizer a ele, ou escrevendo, ou mesmo falando, como se ele estivesse diante dela, ela entrou num pânico, num desespero tão grande. Então, assim, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Porque é revisitar um tempo em que ela não conseguiu, em que ela não pôde. E, claro,
obviamente que continua preso ao hoje dela, né? E às vezes elas não reparam que elas ainda não conseguiram expressar o sentimento. Uma vez eu também atendi uma moça que tinha sido abusada por uma pessoa também muito próxima a ela, e isso já fazia anos, e ela contando para mim sobre o abuso, ela contava sorrindo. Ou seja, olha a incongruência de contar uma coisa que era muito dolorosa, ou seja, ela não estava me contando falando que foi bom. Ela estava me contando falando o quanto ela sofreu, o quanto foi ruim, os pais não acreditaram nela, ela passou por aquilo tudo sozinha, ela era adolescente, né? E contando as coisas com muito pesar, porém sorrindo. E ela não percebia isso. E eu falei com ela, você percebe que você está sorrindo? E quando ela percebeu, ela caiu no choro. Por quê? Porque ela ainda não tinha se permitido soltar isso tudo que estava dentro dela de uma maneira genuína. Ela estava falando racionalmente, mas ela não estava falando emocionalmente. Exato. Né? Então, essa é a diferença da gente conseguir sentir as nossas emoções hoje. Muitas vezes, voltando naquilo que a gente falou no bloco anterior, né, de que hoje tem muito entendimento, a gente fala tanto de emoções, de inteligência emocional, né, e tal, mas a gente não sente, a gente fala. E falar é muito diferente de sentir. E para sentir eu preciso dar tempo, preciso parar, ouvir, né, chorar. De fazer pensar mesmo. Agora um outro rapaz que nos escreve, e dá até a impressão que a gente vai mudar de assunto, mas sempre vai continuar na pegada da reflexão, de ver exatamente o que está dizendo, o que o outro está fazendo, se é como estou entendendo, se estou equivocado no meu conceito, na minha maneira de perceber a ação do outro ou a minha própria ação. E esse rapaz, ele é de São Tomé, é africano, gostaria de saber como lidar com uma esposa viciada. A minha é viciada em sexo, né? Ele quer saber como lidar com uma esposa viciada em sexo. Ele acredita que a esposa dele, por gostar muito, querer muito, não sei, ele não diz o que é o muito, não diz por que ele considera vício, frequência, enfim. E aí? Tá, primeiro vamos falar o que é o vício. Tá. Para uma pessoa ser viciada em sexo, no caso, né, qualquer dependência, qualquer vício, ela envolve um descontrole diante daquela situação. Ou seja, quero fazer sexo. Não, eu não quero. Não, então eu vou me masturbar, eu vou, sei lá, procurar outro. Ou a gente vai fazer sim, vai ser forçado. Né? Então, esse descontrole emocional é uma das características do vício. Outra característica do vício é ser muito frequente. O que é muito frequente? Muito frequente é quando o seu corpo, no caso do sexo, não conseguiu nem descansar de um outro, ou quando para o outro está demais aquela situação. É claro que o fato de para o outro estar demais a situação não significa que o outro seja viciado. Por si só. Pode ser só um sinal. Né? É um sinal junto com os outros, né? Que é essa questão do descontrole, que é o principal. Né? Tolerância. Tolerância é outro sinal de vício, ou seja, quanto mais a pessoa faz, mais ela precisa, mais ela precisa, mais ela precisa. Então, a pessoa começa bebendo ali um copinho de cerveja, depois ela precisa de mais, porque aquilo não satisfaz mais, não dá mais o mesmo prazer que antes um copinho tinha. Né? Então, tem relação sexual 4 vezes por semana, mas isso não satisfaz mais, tem que ser todos os dias. Todos os dias não satisfaz mais, tem que ser 2 vezes ao dia. Então, é isso que a gente chama de tolerância. A pessoa passa a ser tolerante àquilo que antes trazia prazer e precisa de mais, cada vez mais. Tanto a questão do descontrole, da intolerância, da frequência, né? E isso precisa ser avaliado na questão dessa mulher. Se ela, por exemplo, deseja o sexo, mas ela consegue se controlar quando ele não quer. Ou se ela quer 3 vezes por semana, mas fazendo 3 vezes por semana, ela não quer mais que isso. Então, será que isso é vício? Então, ele tem que pensar, como ele trouxe a pergunta, no que essa mulher se encaixa. Ela se encaixa nessas situações? Porque tem algumas situações da lei que envolvem questões culturais.
né? Algumas questões culturais, por exemplo, de outros países, envolvem a questão de que a mulher não tem o direito de procurar o prazer dela. Ela não tem o direito de ter iniciativa sexual. Ela não tem o direito de querer sexo 3 vezes por semana, ou 2 ou 4. Ela não tem o direito, porque ela é mulher, porque ela, né, o direito é do homem e tal. Então, essa é uma outra questão para a gente pensar, para ele pensar, né, como é a cultura do país dele, já que ele é de outro país, né, como que as mulheres são vistas nesse país. E o vício, ele sempre envolve um sofrimento emocional, né? Então, voltando agora, vamos supor que ela realmente seja viciada, que ela realmente tenha todas essas características do vício, que não seja uma questão cultural, que ele perceba realmente que ela tem um descontrole sobre isso, né? Então, se ele percebe isso, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, Thaís? Vamos para o intervalo. O que faz quando descobre que o outro tem essas características que indicam vício? Então, nós vamos fazer essa pausa. Fica aqui com a gente, tá? A gente espera. Até já. Então, nós estávamos falando a partir de uma pergunta enviada por um marido que está na seguinte preocupação. Minha mulher é viciada em sexo? Será? Ele não dá detalhes, mas então pegamos esta pergunta e estamos pedindo à psicóloga Thaís Souza, que está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho do que é um vício. Quando alguém vai se enquadrar como viciado numa situação de diagnóstico, nesse caso, se referindo ao sexo. O que esse marido entende de ser, muitas vezes, de ser uma frequência muito grande na ótica dele, na percepção dele? Enfim, falamos disso no bloco anterior. E agora, a continuidade da sua resposta diria assim, e agora? Ok, digamos que seja viciado ou viciada. Faz o quê? Esse outro que está nessa relação, mas é o outro, né? Está só vendo acontecer e sofrendo junto. Né? Enfim, mas o que faz? Bom, primeiro entender como é o ciclo do vício. O ciclo de qualquer vício, de qualquer dependência, é a sensação de angústia. O que eu quero dizer por angústia? Algum sofrimento que a pessoa teve ou tem na vida e que ela ainda não lidou ou não está lidando. Então, eu chamo isso tudo de angústia, né? Que é um buraco no peito, se eu posso dizer assim, que a pessoa tá ali escancarado, mas ela não consegue ainda lidar com isso, seja por questões do passado ou seja por questões atuais. Então, ela tem uma angústia, ela sente ansiedade por causa dessa angústia, ela se sente inquieta por causa disso. E isso pode ser inconsciente ou pode ser consciente. Então, ela se sente assim e ela busca um prazer para obter um alívio dessa angústia. Então, qual é o ciclo do vício do sexo? A pessoa se sente angustiada, estressada não, ansiosa, inquieta, alguma coisa está atrapalhando ela de viver, de se concentrar e tal. Ok, essa angústia vai aumentando, preciso me livrar dela. Então, tem relação sexual, o prazer é obtido, há um alívio daquela angústia por um tempo, ela consegue ficar bem, até que isso vai voltando, porque não foi resolvido, e aí ela vai se sentindo mal de novo, inquieta, alguma coisa não está legal e tal, então eu preciso de sexo de novo, e aí tem um alívio, e isso é o ciclo do vício do sexo. Que assim como o do álcool, droga, jogos, enfim. Né? Então, o entendimento das dependências, dos vícios, é exatamente o mesmo, nesse sentido de que há uma angústia e há sempre uma tentativa de aliviar essa angústia que não está sendo resolvida. Como é que a pessoa que é viciada ou que é dependente, o que ela precisa fazer para se livrar dessa dependência, desse vício? Dentre várias outras coisas, ela precisa, em primeiro lugar e principalmente, identificar o que é isso que está fazendo com que ela se sinta mal. O que é? Isso é muito difícil para algumas pessoas. Para poucas pessoas, elas conseguem identificar. Mas para muitas outras, às vezes é necessário mesmo ir para a terapia, conversar sobre as situações que estão acontecendo agora, que aconteceram na infância, que aconteceram na adolescência,
para ela, em algum momento, dar um estalo e... É isso que me faz me sentir assim. E às vezes isso pode levar um tempo, ou não, né? Então, o principal para que uma questão de vício de dependência seja resolvido é você identificar isso. Ele não vai poder identificar para a esposa. O que ele vai poder fazer então? Ele vai poder explicar para ela o que ele entende agora sobre dependência, sobre vício, para que ela possa ter a possibilidade de pensar no assunto. Se ela vai pensar, se ela não vai pensar, se ela vai continuar falando, não sou viciada, coisa nenhuma, você é que não quer sexo nunca, você que não sei o quê, né? Porque enquanto a gente está na negação, a gente vive jogando problema para o outro, né? Nunca é nosso. Então, o que ela vai fazer com essa informação não é problema dele. O problema dele é informá-la, número 1. Número 2, ele não precisa se sentir culpado de não querer fazer sexo com ela todas as vezes que ela quiser. Por mais que venham chantagens e ameaças, que geralmente acontecem quando a pessoa viciada, dependente, ainda está na negação, né? Então, ela vai falar o quê? Você não quer fazer comigo? Então é por isso que eu me masturbo, por isso que eu vou procurar outra pessoa, por isso que eu continuo fazendo sexo virtual com fulano, porque você não dá conta, você não sei o quê. Então, o que acontece com a pessoa que passa por isso? Geralmente, ela acaba se doando para aquela situação, sendo abusada, né, pelo vício do outro e entrando no ciclo junto com ela desse vício, por mais que seja desagradável para a pessoa. Então, ele não precisa cair nesse ciclo vicioso junto com ela por conta de uma dificuldade que é dela. Ela, mas ela vai me trair. Ok, ela vai trair? Então vai ser uma responsabilidade dela. Vai sofrer? Você vai sofrer? Vai ser difícil para você? Vai. Mas se ele não fizer isso, ele vai entrar no jogo dela. E aí vão ser 2 problemas. O problema dele lidar com a frustração, com o abuso que está sendo feito contra ele, de ter que entrar nesse ciclo vicioso junto com ela para não perdê-la. E o outro problema vai ser ela continuar na negação para o resto da vida. Porque se entra ele no ciclo com ela, o que vai estar errado? Né? Então, ele não entrando dá a ela a possibilidade de pensar, tem alguma coisa errada. Ele entrando não dá, né? Então, ele pode também sugerir para ela ir junto com ela em uma terapia de casal ou em um terapeuta sexual de confiança deles, né? Porque geralmente se a pessoa está ainda no processo, período de negação, ela vai falar, eu não preciso. Você que precisa, que não está querendo fazer sexo. Né? Vai dizer isso. Então, às vezes é preciso que eles coloquem junto. Ok, vamos juntos então, porque realmente eu não estou conseguindo fazer sexo. Tipo, não estou conseguindo. E aí vão juntos e vai, né, vai ter a possibilidade de resolver. Vou te levar que você precisa de ajuda, né? Ou que está no vício. É isso. Mais que isso fica difícil, né? Porque aí é tornar o outro obrigado a pensar como você pensa, fazer como você espera, e o que é algo impossível, é do outro. Mas, enfim, tem aqui uma questão que remete a uma coisa muito ligada a vícios também, dentro dessa área do sexo. O homem que diz, sou casado, amo muito a minha esposa, somos felizes, inclusive temos uma vida sexual, mas eu confesso que tenho uma prática da masturbação. Entre nós, né, há esse vácuo aí, ele se satisfaz muitas vezes sozinho, se masturbando. E aí ele traz aqui uma questão do perdão, não vamos misturar uma coisa com a outra, porque senão fica muito confuso, né? A gente traz Deus para umas questões que são nossas e que vão produzir prejuízos em nós. O inferno já somos nós quem vamos produzindo e ele diz, não, o Senhor me perdoa. O Senhor, não tenho nada a ver com isso, não. É uma questão de você decidir se quer viver num sofrimento, colher, porque daqui a pouco, como é que fica essa esposa competindo com a masturbação e vice-versa? A masturbação, ela também pode ser uma das causas de vícios sexuais. Ou a própria masturbação pode ser um vício. Ela torna, ou ela pode ser uma causa de vício sexual com o parceiro, por quando a pessoa se masturba, sei lá, uma vez, e procura o outro obsessivamente
para obter aquele mesmo prazer, né, que ele obtém na masturbação. Então, mas outras pessoas acabam, muitas vezes, até deixando o parceiro ou se relacionando sexualmente com ele com menos frequência para obter o prazer exclusivamente na masturbação. Porque, querendo ou não, a masturbação é muito mais fácil, né? Para o homem e para a mulher. É mais rápido, você vai direto ao ponto, você sabe como se estimular para ter exatamente o prazer que você deseja, você obtém isso em poucos minutos, você não precisa estimular o outro, né? Então, esse conjunto de fatores que envolve a masturbação é muito viciante. E a masturbação em si, ela traz muitas características negativas, muitos fatores negativos para a relação sexual do casal. Entre eles, a masturbação está muito relacionada com a questão de ejaculação precoce, né? Porque o homem consegue obter um prazer muito rápido, ou porque realmente ele faz muito rápido, ou porque está numa situação de que precisa esconder dos outros, precisa ir no banheiro, fazer rapidinho, no banho e tal, para ninguém ver, para a esposa não ver, para o pai não ver e tal, e ele se acostuma com isso, e no momento do relacionamento com a esposa, no caso, né, do homem, ele então não consegue se curar aquela ejaculação por muito tempo, né? Então, está relacionado a essas questões. E o estímulo durante a masturbação ou para ela, normalmente também ele é muito forte, é muito intenso, né? Muito direto, vai direto ali no pensamento que produz. Já no jogo, na carícia, no carinho, tem a espera, tem um tempo. É nesse sentido que, inclusive, já começa trazendo muito prejuízo, né? Porque, assim, eu desaprendo de gastar energia pensando no outro, para depois dizer assim, foi bom para você, foi bom para mim também, né? Na masturbação, assim, foi bom para mim, tá ótimo. Agora, no caso dele, né, ele que escreve, ele que se masturba, por que precisa se masturbar obsessivamente? Ou por que precisa se masturbar, né? Em primeiro lugar, por que precisa? Porque se tem um relacionamento com a outra pessoa, ser casado, se o sexo é bom, que ele fala que o sexo é bom, nos damos bem na cama e tal. Então, por que precisa da masturbação? E será que se dá bem mesmo? Porque por que ele está trazendo essa queixa? Tem duas coisas aí. Ou tem alguma coisa entre ele e ela, que precisa ser resolvido, que não está resolvido. Não necessariamente, às vezes, conjugal, mas pode ser no próprio sexo, entrando naquela questão que a gente conversou de que eles não se conversam, né? Super comum achar mulheres e homens que não conversam sobre sexo, marido e mulher, né? Então, ou entra nessa questão, ou pode entrar na própria questão da própria masturbação dele ser um vício paralelo à prática sexual que ele tem com a esposa. E aí a gente volta naquela questão, como vício, como dependência, que angústia que ele está tentando aliviar com o prazer da masturbação. Então, isso tem que ser uma pesquisa dele mesmo, com ele mesmo. O que está acontecendo na minha vida que está fazendo com que eu precise obter prazer através da masturbação para que eu fique bem, entre aspas. E isso vai ser com ele. Se ele não conseguir sozinho pensar nisso, nós não tem a mínima ideia. Então, talvez tenha que procurar uma ajuda mesmo, de um psicólogo, de um terapeuta, para ajudar ele a lidar com essa situação. Eu tenho vergonha. Tem muitas pessoas que têm vergonha de procurar profissionais por questões sexuais. Mas uma coisa que a pessoa pode pensar é o seguinte, o profissional já ouve isso muitas vezes. E não vai ser vergonha nenhuma você falar sobre isso. Então, você pode chegar e falar. E pode ter alguma ajuda com relação a isso. Senão fica assim, olha o que me lembrei, né? No indivíduo assim, não vou no dentista porque eu tenho cárie. Tá super tranquilo de lidar com cárie, né? Não vou no ginecologista porque ela vai ver minha vagina. Ela vê todos os dias. Ele trabalha com isso, né? Então, é por aí. Thaís, eu acho muito honesto, assim, quando se fala, por exemplo, sobre masturbação, dar uma resposta frente a uma questão também que vem junto do pensamento de alguma fala de algumas pessoas, assim, falando de masturbação, mas assim, já me masturbei também, não fiquei assim, não aconteceu comigo e tal, e acha meio assim demais falar, não, como se houvesse uma defesa pró-masturbação, porque com ele foi tranquilo. Mas também teve gente que já fumou um cigarro de maconha e não viciou, né? Não tem? Sim. Então, assim, eu acho que nós não estamos demonizando
e dizendo assim, olha, isso aqui é sempre... Só que é o tipo da coisa assim, não, evita, não tem propósito, não vai ser legal, porque se for legal e você gostar, e há uma propensão muito grande de você permanecer, como você sabe que não vai desenvolver uma dependência, que não vai entrar num ciclo de vício, como não sabe? Porque ela não é legal, sabe? Então, não estamos demonizando e que vai para o inferno, porque ele pergunta assim, será que perdão de Deus? Eu disse, não vamos tocar nessa questão da teologia, da fé, vamos resolver a tua decisão, o que você quer, olhar para o teu relacionamento, o que você espera, se tem prejuízo, se não... Porque é uma decisão sua, porque aí a gente fica trazendo Deus para a história, e na próximo passo é assim, Deus me ajuda, mas continua lá vendo pornografia, continua pensando. Tem um pensamento antigo que fala, a masturbação vai enlouquecer você, né, e tal. Não é uma questão de enlouquecer, obviamente. A pessoa não vai ficar louca porque ela se masturbou, né? Mas o que pode caber nessa questão? É essa questão da masturbação ser um vício e o vício ser prejudicial emocionalmente para a pessoa. Por que é prejudicial se dá prazer? Porque ela está engolindo ainda, continuando engolindo essa angústia da qual eu me referi, sem resolver. E isso vai fazer mal para ela, né? Então, essa é a questão emocional envolvida. Fora as outras questões de relacionamento. Já atendi casais, já recebi e-mails de casais, bastante e-mails de casais recém-casados, né? Que estão ali no auge da lua de mel e que não estão conseguindo ter, ou ereção na relação sexual, está tendo ejaculação precoce, não sabe por quê, ela não está conseguindo ter a lubrificação chegar no orgasmo, e sendo que antes eles se masturbavam quando eram solteiros. E aí, por que isso está acontecendo agora? Né? Então, não é que todas as pessoas que se masturbaram antes não vão ter problemas nos relacionamentos, mas eu vejo muito acontecendo isso. Por quê? Porque a prática da masturbação não envolve você dar prazer para o outro, envolve você dar prazer para você. Quando você chega num relacionamento em que você precisa estar ali para o outro, isso é muito difícil. E eu não lembro de ter recebido nenhuma história ou ouvido alguém dizer assim que, olha, eu me masturbei, mas não senti nada. Mas na prática sexual, a dois... Olha, não tem orgasmo, não sinto, não chega lá. Mas quando há automanipulação, justamente porque sabe onde toca, sabe o que faz, ele é sozinho. Então, é facinho de alguém escolher essa prática, não porque haja maldade, porque haja perversão, porque não ama a outra pessoa, não queira a outra pessoa, e também porque muito disso começa enquanto nem está casado, é um adolescente, Então, o nosso cuidado é de fazer pensar sobre que tem um significado nisso, né, e que o teu corpo, a área do prazer, do cérebro responsável pelo prazer vai ser atingida, vai dar uma resposta e que pode sim trazer um prejuízo como estes que você fala. Quem diria, né, que um casal recém-casado, que esperou por aquele tempo, está na lua de mel e um não consegue atender o outro. É de se pensar que é alguma coisa que deva ficar de canto, passar adiante para viver as experiências da vida e na questão sexual, descobrindo com o outro, sabe, dentro da normalidade, e não escute, não estou dizendo do ponto de vista moral, mas de uma normalidade de ser homem, ser mulher, de viver as sensações de descobertas em si e no outro, e por aí vai. Voltamos no outro momento, ainda com Thaís Souza, porque o programa foi-se, mas obrigada por hoje. Combinado de um outro programa juntas? A gente volta aqui. Combinado. Aí a gente continua respondendo as suas questões. Faz assim, dá uma voltinha ali na nossa página, facebook.com/semtabus.nt, escreve pra gente o que você anda sentindo, pensando, o que você diz a respeito do programa de hoje, faz sentido, não faz sentido? É interessante pensar sobre isso a partir da sua experiência também, e divide com a gente. No próximo programa, queremos continuar, mas com você sempre presente. Obrigada por hoje, boa noite, bom descanso a quem vai descansar, bom trabalho a quem continua acompanhando, como o pessoal dos hospitais, enfim, que nos assistem. Bom trabalho para vocês também, a todos na sua rotina, o que a gente agradece mesmo pela companhia de sempre. Deus te abençoe e até o próximo programa.